importantíssimo trazer aqui. Então, no dia 20/6, o Bresco Logística, que é o BRCO11, administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco e que tem 110.637 cotistas, a gestora anunciou a expectativa de estabelecer um novo patamar de distribuição de rendimentos mensal de 87 centavos por cota a partir dos rendimentos referentes ao mês de junho. É isso que o mercado chama de guidance. Quanto eu acredito, quanto o gestor acredita que vai distribuir de dividendos no semestre, né? E geralmente vem uma faixa no relatório gerencial, cada vez mais os relatórios gerenciais estão trazendo isso, que eu acho super importante. Quem já foi meu aluno desde 2012, me escuta falar que o rendimento atual não interessa porque é passado. Só interessa a gente entender qual é a tendência futura do rendimento. É isso que a gente tem que fazer. E eu nem acho tão complicado de fazer, ensino a fazer e tal, mas se o gestor vai lá e coloca no relatório gerencial, pô, isso é maravilhoso, né? Aí não tem dificuldade nenhuma, basta ler o relatório gerencial e ter ideia do que é a projeção do dividendo para o futuro, pelo menos para os próximos 6 meses. Então a Bresco está fazendo isso e mostrando que o novo patamar de dividendo tende a ser 87 centavos por cota. E aí tem um gráfico mostrando como foi a evolução disso. O fundo distribuía 62 centavos por cota até abril de 2023. Depois, o guidance divulgado em maio 23. Então, guidance é essa projeção de rendimentos. Passou a ser de 78 centavos por cota, um aumento de 26% na distribuição de dividendos. Isso aconteceu depois da venda daquele imóvel que era alugado para o Pão de Açúcar, tal, aquele CD dentro de São Paulo. E com os acordos anunciados na semana passada, agora o guidance atualizado é de 87 centavos por cota. Então, considerando o aumento de 0,62 para 0,87, é um crescimento de 40% nos dividendos. Aumento previsto a partir de junho, estabelecendo um novo patamar de distribuição de 87 centavos por cota. Ó, aqui dava para a gente ficar umas 2 horas falando sobre o que é investir em fundo imobiliário, quanto esse negócio é renda variável. Ah, por que eu invisto em fundo imobiliário em vez de investir na renda fixa? Porque o fundo imobiliário, a renda varia para cima e varia para baixo, não é só para baixo, não é só coisa ruim que acontece. O mercado tem seus ciclos, os seus segmentos têm seus ciclos. A logística vem num bom momento, impulsionada pelos efeitos da pandemia. Então, está acontecendo aí, ó, os dividendos subindo. Olha para o KNRI, há um ano e meio atrás, o KNRI, o quanto ele distribuiu, o quanto ele distribui hoje. Então, a renda varia para cima, não só para baixo, varia para os dois lados. E o que é importante a gente que investe fazer? Ter essa ideia do que se espera da renda para frente, é só isso. E aí você tem noção se é momento de entrar, se é melhor esperar, se é momento de sair, por exemplo, né? Não estou falando ainda de precificação de cota, mas olhar para o fundo agora, não com o rendimento, o último rendimento, que esse já é passado. Eu vou comprar esse fundo agora, o que eu espero do futuro da distribuição de renda dele? Ou eu tenho as cotas do fundo, o que eu espero que vai acontecer? Vai manter esse patamar de distribuição? Vai aumentar? Vai diminuir? É só isso que a gente tem que fazer. E como eu sempre falo, não é saber de quanto para quanto vai, é só entender a tendência. Se vai subir de 0,62 para 0,74, isso é conta para analista fazer, profissional de mercado. E eu não faço, mas eu procuro entender qual é a tendência do rendimento futuro. É só isso que eu entendo que é uma das coisas principais que a gente tem a fazer em relação ao olhar para o dividendo, para o rendimento, que é o que chama atenção no primeiro momento, é olhar o dividendo. Então, entenda o comportamento dele, entenda qual é a tendência futura. E por que se investe em fundo imobiliário mesmo com a renda fixa tão alta? Porque a renda variável varia conforme o lucro e o lucro também aumenta. Então a gente fica fazendo aquela conta só de dividir o rendimento pelo preço, aliás, só de precificar conforme o último rendimento, e esquece que o último rendimento ele pode crescer ao longo do tempo. E é isso que se espera no longo prazo, certo? Não vai ser um crescimento constante, assim como não é a sua vida, vai ter época que vai subir, vai ter época que vai cair e tal, mas se espera que ao longo do tempo, de um longo prazo, esse rendimento seja gradativamente maior. E além disso,
você vai reinvestindo seus dividendos e fazendo novos aportes, aumentando seu número de cotas. Então, isso é uma pergunta de muita gente, né? Como que eu faço para me proteger da inflação? Porque não tem a menor garantia de que esse rendimento vai crescer acima da inflação. Não existe como dar essa garantia. A renda é variável, varia conforme o lucro. Como que você faz? Compra novas cotas, compra novas cotas. Se você comprar, se você conseguir aumentar o seu número de cotas mais do que a inflação vai comer de poder de compra, você está protegido da inflação. Entendeu? Porque no final das contas, você vai perder poder de compra pela inflação, só que monetariamente você tinha 100 cotas. Passado alguns anos, fazendo novos aportes e reinvestindo, você já tem 300 cotas. Então, se a inflação foi menor do que o crescimento do seu número de cotas, você ganha mais dinheiro do que a inflação tirou de poder de compra do seu dinheiro. É isso. E claro que se espera que os aluguéis vão passar por momentos bons e de alta, inclusive acima da inflação. Então, olha que legal, a partir de um comunicado ao mercado, de um novo guidance do Bresco, o quanto a gente consegue olhar aqui para o dia a dia e até extrapolar a boa notícia. Aliás, parabéns para a gestão da Bresco, mas extrapolar a boa notícia para o nosso dia a dia e olhar para a nossa carteira, entender por que a gente investe em fundo imobiliário, mesmo com a taxa de juros tão alta. E, aliás, fizemos uma brincadeira essa semana no Clube FI, colocamos aquela caveirinha esperando a Selic cair para investir em fundo imobiliário. Vai esperando, né? Não tem uma ligação direta uma coisa com a outra. Né? Tem setor indo bem, tem setor indo mal. Com juro baixo, tudo tende a ser impulsionado. Mas não adianta ficar esperando o melhor momento, esperando a Selic cair, esperando sei lá o que passar, a guerra acabar. Não, né? Toca a vida, porque sempre vai ter as incertezas. Como eu sempre falo, me aponta um momento de certeza que você teve na sua vida antes de tomar uma decisão. Isso não existe, né? Então, segue a vida. Bom,